Olá a todos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com áreas de figuras planas. Essa é a nossa primeira aula, onde nós vamos entender o conceito de áreas e conhecer as principais figuras geométricas planas. Aí nós temos a área de uma figura plana é a medida da superfície da figura. Aqui nós temos algumas figuras. Por exemplo, essa primeira, nós temos aqui um quadrado alaranjado. Então, toda essa parte alaranjada corresponde à superfície da figura, corresponde à superfície do quadrado. E a área é a medida dessa superfície. Da mesma maneira, nós temos aqui do lado um retângulo verde, onde toda essa área verde corresponde à superfície do retângulo. E nós temos aí demais figuras, como por exemplo aqui o triângulo, o trapézio, um losango e um círculo. Então nós vamos conhecer mais detalhes sobre essas figuras e aprender como calcular a área. Existem várias unidades de medidas de área, sendo a mais utilizada é o metro quadrado. E a gente observa que para representar o metro quadrado, nós temos aqui o símbolo M, que representa metro, e um expoente 2, que significa ao quadrado, ou seja, metro quadrado. E também nós utilizamos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Temos aí, por exemplo, milímetro quadrado, centímetro quadrado, o metro quadrado. Aqui nós já temos também um múltiplo, o quilômetro quadrado. A unidade vai depender do tamanho da área a ser medida, ou seja, de acordo às dimensões, nós utilizamos a unidade de medida mais adequada. Temos aqui, por exemplo, esse retângulo amarelo. Então aí, a gente observa que ele tem aqui de comprimento 3 centímetros e a sua largura corresponde a 2 centímetros. Ou então nós podemos dizer que ele tem 3 centímetros de base e a altura corresponde a 2 centímetros. E aí, nós vamos observar o seguinte. Quando nós medimos a área de uma figura, na verdade, nós estamos comparando a superfície de uma figura com a superfície de uma outra com medida pré-estabelecida. Então, aqui a gente observa que as dimensões dessa primeira figura, ou seja, desse retângulo, as dimensões ela foi dada em centímetros. Então nós temos aí a base ou o comprimento está marcando 3 centímetros. E aqui a altura está mostrando 2 centímetros. Então se as unidades aí de comprimento e largura estão em centímetros, nós vamos utilizar centímetros quadrados. Só que antes vamos entender o que é 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado é quando nós pegamos um quadradinho onde todos os seus lados mede 1 centímetro. Ou seja, um quadrado ele tem os 4 lados iguais. Então, quando a gente pega um quadrado onde o lado dele corresponde a 1 centímetro, nós vamos ter 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura, aqui 1 centímetro de base e aqui também 1 centímetro. Ou seja, todos os seus lados mede 1 centímetro. Então, isso aqui nós podemos representar como 1 centímetro quadrado. E quando nós vamos comparar com a área de outra superfície, nós estamos querendo saber quantos quadradinhos desse, de 1 centímetro quadrado, cabe dentro desse retângulo maior. Então, quando a gente faz isso, a gente encontra a área da figura.
Então aí, se a gente pegar e dividir em partes aqui iguais, observe que nós vamos ter 1 centímetro, 1 centímetro e também 1 centímetro. E aqui nós vamos ter também 1 centímetro e 1 centímetro, ou seja, nessa parte aqui, na base, nós temos 3 e aqui na altura nós temos 2. Então a gente observa que dentro dessa figura coube 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos desse. E cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Então nós podemos dizer que a área desse retângulo corresponde a 6 centímetros quadrados, pois aqui dentro cabe 6 quadradinhos de 1 centímetro. Aqui nós temos, por exemplo, um campo de futebol, onde ele tem o seu comprimento 100 metros e aqui na largura, dependendo da posição, podemos chamar de altura, tem 70 metros. Então nós temos 100 metros por 70 metros. Para a gente calcular a área dessa figura, ou seja, toda essa superfície gramada, toda essa superfície, nós iremos utilizar a unidade metros quadrados, pois o comprimento aqui está em metro e a largura também está em metro. Então nós queremos saber quantos quadradinhos de 1 metro cabe dentro desse campo. Quando a gente calcula quantos quadradinhos de 1 metro por 1 metro cabe dentro desse campo, nós estamos calculando a sua área, ou seja, a medida de toda essa superfície plana, de todo esse gramado. Então aqui, nesse exemplo, nós vamos ter aí aproximadamente 7.000 metros quadrados. Temos aqui também uma sala, onde nessa sala está mostrando comprimento 3,45 metros e a largura 2,80 metros. Por exemplo, se a gente quiser saber quantos metros de piso vai nessa sala, nós temos que calcular a sua área. Normalmente, se você vai colocar o piso em uma sala, em um quarto, eles são medidos em metros quadrados. Então aí, a gente observa que nessa sala tem aproximadamente 9,6 metros quadrados. Pois, se a gente pegar quadradinhos de 1 metro por 1 metro, vão caber 9,6 quadradinhos aqui dentro. Quando a gente trabalha com dimensões maiores, por exemplo aqui, nós temos o mapa da Bahia. Observe que são extensões bem grandes. Então, ao invés de usar o metro quadrado, nós vamos utilizar quilômetros quadrados. E aqui embaixo nós temos a área total do estado da Bahia, onde corresponde aí a 564.733,177 quilômetros quadrados. Ou seja, se fosse dividir em quadradinhos, medindo 1 quilômetro por 1 quilômetro, quadradinhos de 1 quilômetro de cada lado, caberia esse total de quadradinhos no estado da Bahia. E aqui do lado, a gente vê destacado aqui de vermelho, esse pontinho corresponde ao município de Ibipitanga, onde todo o município de Ibipitanga, toda essa área circulada, ela corresponde, nós temos aí 945,222 quilômetros quadrados. Ou seja, se a gente for dividir em quadradinhos de 1 quilômetro por 1 quilômetro,
vão caber 945 quadradinhos de 1 quilômetro dentro de todo o município de Ibipitanga. Então aí, para calcular a área de uma figura plana, utilizamos uma fórmula específica que depende do formato da figura. Então aí agora nós vamos conhecer as principais figuras planas e na sequência vamos aprender como que calcula a área de cada uma delas. A primeira figura que nós vimos aí é um quadrado, essa figura alaranjada. Observe que o quadrado ele possui os 4 lados iguais e também os seus 4 ângulos iguais. Então, se a gente tem uma figura, a gente já sabe que essa figura é um quadrado e a gente conhece um de seus lados, nós já conhecemos todos eles. Por exemplo, esse quadrado, se um de seus lados mede 3 centímetros, todos os outros lados irão medir também 3 centímetros. Aqui, nós temos aí uma segunda figura, representada com a cor verde. Nós temos um retângulo. Observe que o retângulo ele também tem 4 ângulos iguais. Porém, se a gente observar, as suas bases, a gente olhar aqui a medida aqui de baixo, a base inferior e a base superior, elas possuem as mesmas medidas. E aqui também a altura também são iguais. Então, se eu tenho um retângulo, eu sei que essa base mede 10 centímetros, a base superior também vai medir 10 centímetros, pois elas são iguais. Se a altura corresponde a 5 centímetros, a altura esquerda aqui também terá 5 centímetros. A próxima figura que nós temos aqui é o triângulo. Observe que um triângulo é uma figura formada por 3 lados e existe várias formas de triângulo. Na sequência, nós vamos ver essa classificação. Por enquanto, basta a gente entender que o triângulo é uma figura que possui 3 lados. E, dentre essas figuras, temos aí também o trapézio. A gente observa que o trapézio ele possui uma base maior e uma base menor. E o trapézio também, se a gente for observar, a altura ela é correspondente. Então nós vamos ter aqui a mesma altura, uma base é maior que a outra. Isso vai depender da sua posição. Nessa posição, a base inferior está maior, mas qualquer posição que ele tiver, nós podemos identificar essas medidas. Temos aqui um losango. A gente observa que o losango ela possui também 2 lados paralelos, só que os ângulos não são iguais. Se a gente for comparar um losango com um quadrado, o quadrado possui aí 4 ângulos de 90 graus e o losango não. O losango vai ter 2 ângulos agudos e vão ter também 2 ângulos obtusos, ou seja, 2 ângulos menores que 90 graus e 2 ângulos maiores que 90 graus. Temos aí o círculo. O círculo tem uma propriedade interessante, pois se a gente marcar o centro do círculo, ele vai ter a mesma distância de qualquer parte do círculo. Se a gente marcar o centro, ele vai ter, e a gente traçar uma reta, qualquer parte vai ter a mesma distância. Então aí o círculo vai possuir o raio, que é esse segmento que liga o centro até a sua circunferência. E se a gente traçar um segmento do centro à sua extremidade,
nós vamos obter sempre a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui eu marquei o centro e esse raio foi representado com a letra R, mede 3 centímetros, esse aqui também vai medir 3 centímetros e esse também vai medir 3 centímetros. Só que a parte que mais nos interessa por enquanto é calcular a área de cada uma dessas figuras. Então aí nós temos, cada um deles possui uma fórmula para o cálculo da área, ou seja, para calcular o quadrado, nós aplicamos uma fórmula diferente do cálculo do losango, do círculo, do triângulo, do trapézio e também do retângulo. E a partir de agora nós vamos conhecer como se calcula a área de cada uma dessas figuras. A nossa primeira figura é o quadrado. A gente observa que o quadrado ela possui os 4 lados iguais. Então, se a gente conhece um lado do quadrado, nós conhecemos todos os seus outros lados. Então, para isso, vamos observar a seguinte figura. Nós temos aqui um quadrado. E aqui nós podemos dizer que esse lado mede 2 centímetros. Então, se esse lado mede 2 centímetros, eu sei que esse lado aqui também vai medir 2 centímetros, pois se trata de um quadrado. Então aí, nós temos um quadrado onde ele mede 2 centímetros de lado e queremos saber a sua área, ou seja, nós queremos saber quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado cabe aqui dentro. Um quadradinho de 1 centímetro quadrado é um quadrado onde tem 1 centímetro de cada lado. Então, nós vamos... Por que nós estamos utilizando centímetros quadrados? Porque aqui a medida do lado foi dado em centímetros. Então, nós vamos usar centímetros quadrados para calcular a sua área. Então, vamos prestar atenção aqui agora na representação. Observe que nós temos a letra A está representando a área e a letra L está representando o lado. Então, a partir daí, nós podemos montar uma expressão que permite calcular essa área. Então, aí nós temos A, que está representando a área, é igual a L elevado ao quadrado. Ou seja, aqui foi utilizado a letra L para poder generalizar, ou seja, todos os quadrados, o valor que corresponde ao lado, ele vem aqui representado com a letra L. Então, se eu coloco L, está representando infinitos números, que pode ser substituído pelo L. Nesse exemplo aqui, nós temos um quadrado, onde o valor de L corresponde a 2 centímetros. Então, o lado corresponde a 2 centímetros. Então, nós vamos pegar aqui essa fórmula. A área é igual a L elevado ao quadrado. Para isso, nós temos que conhecer o valor de L, para poder atribuir um valor numérico à área desse quadrado. Só que nós já conhecemos, onde observe que L está representando o lado, e aqui nós temos que esse lado vale 2 centímetros. Então, para a gente calcular, nós vamos pegar a fórmula e vamos substituir o L. Então, vai ficar a área é igual a L elevado ao quadrado. Qual é o valor de L nessa figura? O valor de L é 2 centímetros. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. Onde 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 multiplicado por 2. E 2 multiplicado por 2 é igual a 4. Então, nós vamos ter a área é igual a 4. E observe que agora a unidade de medida que nós vamos utilizar não vai ser mais o centímetro, e sim o centímetro quadrado. Aí na figura a gente pode observar que se eu dividir em quadradinhos de 1 centímetro, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 centímetros. Então, se a gente tem
um quadrado, para a gente saber a área do quadrado, basta pegar a medida do seu lado e elevar ao quadrado. Então, daí que vem o nome quadrado. O lado elevado ao quadrado, ou seja, multiplicar o lado duas vezes por ele mesmo. Então, aí a área ficou. Se a área aqui nessa figura é 2, para representar ficou 2 elevado ao quadrado, onde 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a área é igual a 4 centímetros quadrados. E só lembrando que essa fórmula aqui se aplica somente para as superfícies quadradas. Vamos agora para uma outra figura. Nós temos aqui o retângulo. Observe que no retângulo, os lados, aqui nós temos a parte de baixo, que nós chamamos de base, e aqui nesse lado, nós vamos chamar de altura. Então, o retângulo, ele tem a base inferior e a base superior com a mesma medida. A altura, as alturas também vão ter a mesma medida. E aqui nós vamos à representação. Letra A está representando a área. A letra B representa a base, dependendo da sua posição. Nós também podemos chamar de comprimento ou largura. Basta você identificar a posição que está a base e a posição que está a altura. E para a gente achar a área de uma figura retangular, nós vamos multiplicar a sua base pela sua altura. Então, nós temos aí a área é igual base vezes altura. Como exemplo, nós temos aqui uma figura onde a base mede 3 centímetros e a altura, vamos colocar aqui base e aqui a altura mede 2. Observe que aqui nós estamos apenas representando, e a partir do momento que a gente atribui um valor para cada uma dimensão, nós podemos dar também um valor numérico. Então, para a gente calcular essa área, observe que nós vamos pegar a área é igual base multiplicado pela altura. Nós já conhecemos o valor da base, que é de 3 centímetros, e já conhecemos o valor da altura, que é de 2 centímetros. Então, agora nós vamos querer saber quantos quadradinhos de 1 centímetro de lado, ou seja, quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado cabem dentro desse retângulo. Então, para isso, vamos resolver aqui essa equaçãozinha. Nós temos área é igual base vezes altura. A área, nós não sabemos ainda o seu valor, só que nós sabemos o valor da base. Nesse retângulo, a base vale 3. Então, no lugar da base, nós vamos substituir pelo número 3, vezes h, que é a altura. Então, a gente observa que nesse retângulo, a altura corresponde a 2 centímetros. Então, aqui vai ficar base 3, altura 2. E, calculando, nós vamos ter a área 3 multiplicado por 2 igual a 6. Só lembrando que nós temos que representar utilizando a unidade de medida. Observe que aqui a base está em centímetros e a altura também está em centímetros. Então, a representação vai ficar 6 centímetros quadrados. O que isso significa? Significa que dentro desses quadradinhos vão caber 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. E aí, se a gente observar novamente aqui na figura dividida, observe que a gente tem 3 quadradinhos na horizontal e 2 na vertical. Então, aí, esses 3 quadradinhos vão repetir 2 vezes. Por isso que nós multiplicamos a base pela largura, pois esse valor ele vai repetir 2 vezes. Ou então, da mesma forma aqui, ó, eu tenho 2 desse lado e ele vai repetir
3 vezes. Então, por isso que para calcular a área de uma figura retangular, nós vamos multiplicar o valor de sua base pela sua altura. E para representar, algebricamente, nós representamos as letras. Então, A representa a área, o B representa a base e H representa a altura. Para a gente resolver qualquer uma questão, é só a gente observar qual o valor corresponde a B, que é a base, qual o valor corresponde a H, que é a altura, e substituir. Então aí, se B está multiplicando para H, a base vale 3 e a altura vale 2, nós vamos multiplicar 3 vezes 2, vamos encontrar 6. E observe que quando a gente multiplica aqui as duas medidas, nós vamos ter centímetros quadrados, pois aqui estava em centímetros. Se fosse metro, aqui a área seria em metros. A próxima figura aí, nós temos aqui um triângulo. Observe que o triângulo ele possui 3 lados e também 3 ângulos. Só que o que mais nos interessa para achar a área é saber o tamanho da sua base, que é esse segmento que fica aqui na parte de baixo, e a sua altura, que é a reta que liga a base. Observe que essa reta ela vai estar perpendicular, ou seja, formando o ângulo aqui de 90 graus, ela vai estar perpendicular à reta, perpendicular à base, e está ligada aqui no ângulo oposto. Então aí, dessa forma, nós vamos ter aqui base e a sua altura. Então aí, o A representando a área, B a base e H a altura. E para a gente calcular a área, nós vamos fazer semelhante ao retângulo, porém com uma particularidade. Observe que aqui a área nós vamos calcular, vamos multiplicar a base pela altura e depois nós vamos dividir por 2. Ou seja, quando a gente divide por 2, nós estamos pegando a metade. Então a área vai ser a metade da base multiplicado pela altura. E vamos entender por que essa metade. Então vamos observar aqui esse triângulo. Nós temos aqui um triângulo onde nesse triângulo nós temos 3 centímetros de base. Vou colocar aqui que a base 3 centímetros. E esse 4 aqui corresponde à altura, a medida da base até o ângulo oposto. Então nós temos aqui a altura, base 3 e altura 4. Agora nós vamos observar, se a gente pegar essa base, desenhar um retângulo sobre ela, observe que aqui nós vamos ter 3 centímetros e lá em cima também vamos ter 3 centímetros, quando a gente olha para o retângulo, para toda essa figura. Mas quando a gente observa o triângulo, nós vamos ter somente a metade do retângulo. Então aí, a gente observa que nesse retângulo nós temos aqui altura 4 e base 3. Então, para calcular a área do retângulo, ou seja, de toda essa parte que está em volta aí do triângulo, nós vamos lembrar da fórmula anterior. Então, o retângulo, nós vamos colocar a área do retângulo é base multiplicado pela altura. Então, nesse caso, nós vamos ter a base aqui 3 multiplicado por H, que é a altura, 4. Então, a área 3 vezes 4 igual a 12. Como aqui está em centímetros, 12 centímetros quadrados. Só que essa área que nós calculamos foi a área do retângulo. Foi a área do retângulo, ou seja, dessa figura que está em volta do triângulo. E o que nós queremos saber é a medida de toda essa área amarela, ou seja, a área do triângulo. E aí a gente observa que
dentro dessa figura, se a gente for pegar somente essa parte, se a gente for pegar somente essa parte amarela, a gente vai ter um outro triângulo. E desse lado direito, nessa parte branca, nós vamos ter uma parte também do mesmo tamanho. A mesma coisa acontece com esse lado. A parte branca tem o mesmo tamanho dessa parte amarela. Então daí a gente observa o quê? Que o triângulo é a metade do retângulo, pois juntando as duas partes brancas vai ter a mesma área da parte amarela. Então por isso que para a gente calcular a área de um triângulo, nós vamos levar em consideração a sua base e a sua altura. Então, nesse caso aí, nós vamos multiplicar a base, que é 3. Então, aí vai ficar a área é igual a base, essa base aqui é 3, multiplicado pela altura, que é h. Então, o h aqui é igual a 4. Então, aí, nós pegamos a base, multiplicamos pela altura. Só que quando a gente faz isso, a gente acha a área do retângulo, de toda essa figura. E nós queremos somente a parte amarela. Como a parte amarela é metade do retângulo, nós vamos pegar esse valor e dividir por 2. Observe que foi representado na forma de fração, que indica uma divisão. É o número que está multiplicando em cima, dividido pelo número que está aqui abaixo. Então, aí vai ficar, resolvendo aqui primeiro, 3 vezes 4. Nós vamos ter 12 e vamos dividir por 2, onde 12 dividido por 2 igual a 6. E aí nós vamos ter a área é igual a 6 centímetros quadrados, onde a área desse triângulo amarelo corresponde a 3 centímetros quadrados. Observe que aqui foi dividido por 2, ou seja, pegou apenas a metade, pois nós multiplicamos base por altura, onde a base vezes a altura, nós estamos calculando a área de todo o retângulo. E o que nos interessa é só a parte amarela, onde a parte amarela é metade do retângulo. Então, o triângulo aí é a metade do retângulo. Então, nós vamos pegar a metade. Para se obter a metade de qualquer coisa, basta dividir por 2. Então, colocamos aqui base vezes altura, ou seja, 3 multiplicado por 4, e depois realizamos a divisão. 12 dividido por 2, e obtemos assim os 6 centímetros quadrados, pois aqui está em centímetros e aqui também em centímetros. Então, dessa maneira, nós podemos calcular a área do triângulo. A nossa próxima figura, nós temos aí um losango, que é a figura que a gente encontra na bandeira nacional brasileira. Então aí, vamos entender primeiro as dimensões do losango. A gente observa que o losango, os ângulos não são iguais, igual no retângulo. Então aqui a gente tem dois ângulos agudos e esses dois ângulos são maiores de 90, então são dois ângulos obtusos. E aí nós vamos observar que se a gente pegar todos os vértices, quando a gente traça uma linha ligando aí os vértices passando aqui pelo centro, nós vamos ter as diagonais. E no losango, nós vamos ter duas diagonais. Vamos ter essa diagonal que nós chamamos de D. Nós representamos com D maiúsculo, ou chamamos de Dzão, ou diagonal maior. E aqui o Dzinho, que é o D minúsculo, que é a diagonal menor. Então aqui o A representa a área, o D maiúsculo, a diagonal maior, que liga desse vértice nesse, e o D minúsculo, a diagonal menor, que liga
os dois vértices que estão mais próximos. Então aí vamos entender. Temos aí um losango. Nesse losango, a primeira coisa que temos que saber para calcular a sua área é encontrar as suas diagonais. Então aí, vamos comparar também aqui com o retângulo. Observe que ficou parecido aí com o formato da nossa bandeira. Então nós temos aí, no retângulo, essa parte aqui embaixo, ó, a base, está medindo aqui 5 centímetros. Nesse retângulo, a altura está medindo 4 centímetros. Então, se a gente observar, essa altura aqui, 4 centímetros, ela vai ser a mesma da diagonal menor, do Dzinho, que corresponde a 4 centímetros. Então, nós vamos ter aqui 4 centímetros, que corresponde a diagonal menor. E se a gente observar que a base, que tem 5 centímetros, vai ser a mesma da diagonal maior, ou seja, o segmento que liga os dois vértices extremos. Então aí, vamos comparar agora. Aqui nós temos a base, que é o mesmo valor da diagonal maior do nosso losango, e aqui nós temos a altura, que corresponde também à diagonal menor do nosso losango. Quando a gente observa aqui 5 centímetros e aqui 4 centímetros, nós estamos olhando a base do retângulo, essa figura aqui está aqui em toda a volta, e os 4 centímetros corresponde à altura do retângulo. Quando a gente olha para a figura amarela, nós temos a diagonal maior, que é o mesmo tamanho aqui dessa base, e temos a diagonal menor, que corresponde à mesma altura. Então vamos observar o seguinte. O retângulo, esse losango, ele foi o losango aí, a parte amarela, ele foi formado por 4 triângulos, que é a parte interna. Então nós temos aí o triângulo 1, 2, 3 e 4. E se a gente for olhar a parte branca, que pertence ao retângulo e não pertence ao losango, essa parte branca, elas vão ter a mesma área. Então observe aqui, essa parte amarela, podemos chamar de área 1, corresponde à mesma área 1 do retângulo branco. Aqui nós vamos ter também essa área 2, vai corresponder à mesma área 2. Essa área 3 vai corresponder a essa mesma área 3. Essa área 4, a mesma área 4. Então a gente observa que quando a gente sobrepõe, a gente compara o retângulo com bases iguais e alturas iguais, aqui as diagonais de um losango, nós vamos observar que o retângulo ele vai ser o dobro, a área vai ser o dobro do losango. Observe que o retângulo abrange toda essa superfície e o losango somente essa superfície amarela. Se a gente comparar essa parte branca que está fora do losango com essa parte amarela, eles vão ter a mesma área. Então aqui tem quatro triângulos brancos e a parte interna também vão ter 4 triângulos com as mesmas dimensões. Então, para isso, basta a gente calcular a área do retângulo, ou seja, nós vamos multiplicar as suas diagonais. Quando a gente multiplica aqui essa base por essa altura, na verdade nós estamos multiplicando a diagonal maior, que é esse segmento, pela diagonal menor. Então, dessa forma, para calcular a área de um losango, nós vamos ter a área é igual a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor, que corresponde aí a base e a altura
do retângulo, porém, a área nós estamos falando somente dessa parte amarela. Então, nós temos que dividir por 2, ou seja, pegar somente a metade. Então, vamos substituir os valores e atribuir aí e encontrar um valor numérico. Então, nós temos a área que nós estamos calculando. Aqui nós temos diagonal maior, esse D. Quem é esse D maior? Ele aqui, ó, a diagonal maior. Como é que eu sei qual é a maior? É só você olhar que tem maior medida. Então, a diagonal maior corresponde a 5 centímetros. Então, no lugar do D grande, nós vamos colocar o 5 multiplicado pelo D pequeno. D pequeno é o que? A diagonal menor. Então, o 4 é menor que 5. Então, essa diagonal menor aqui é igual a 4. Diagonal menor igual a 4. E depois vamos dividir por 2, pois o que interessa somente é a metade. Essa parte branca será excluída. Então, vamos resolver primeiro aqui a multiplicação. 5 vezes 4 é igual a 20. Vamos conservar aqui o 2. Aí vai ficar 20 dividido por 2, onde 20 dividido por 2 é igual a 10. Nesse caso, a área do losango vai ser igual a 10. 10 o quê? Temos que ter uma unidade de medida. Como aqui foi dado em centímetro e em centímetros, nós vamos ter centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, aí, isso significa que esse retângulo, esse losango, ou seja, toda essa área amarela, ela vai ter 10 centímetros quadrados, ou seja, vão caber 10 quadradinhos de 1 centímetro. E na nossa próxima figura, nós temos aí o trapézio. Nós podemos observar o trapézio que as bases, a base inferior, a base que está aqui na parte de baixo, e a base superior, elas têm dimensões diferentes, né? Onde nessa figura a base inferior ela é maior. A gente pode observar aqui essa base ela é maior do que a base superior. E observe que o trapézio também, os ângulos não são ângulos retos, ou seja, não vão formar ângulos de 90 graus. Então, outra dimensão que nos interessa é saber a sua altura, onde nós vamos observar que o segmento que é perpendicular aqui à base, observe que nós vamos ter assim o valor aqui de H que corresponde à altura. Então, basicamente é isso. Para a gente calcular a área do trapézio, nós vamos precisar da sua base menor, da sua base maior, essa dimensão aqui é maior, da sua base menor e conhecer a sua altura. Observe que para calcular a altura não podemos pegar o valor do lado, pois o ângulo aqui não é de 90 graus. Nós temos que traçar uma reta perpendicular à base e assim nós vamos ter a sua altura. Então nós temos aí o A representando a área, o B representando a base maior, B minúsculo a base menor e H representando a altura. E vamos entender agora essa fórmula, ou seja, vamos somar as duas bases, multiplicar pela altura e depois dividir por 2. Então, aí nós temos, nessa figura, nesse trapézio, nós temos aí a base menor igual a 5 centímetros. Então, nós temos aqui a base menor corresponde a 5 centímetros. Nós temos aqui a base maior. Só comparar as duas figuras e verificar as dimensões correspondentes. Igual a 7 centímetros. E aqui nós temos o valor da sua altura. Observe que a altura é esse segmento, que ele está perpendicular.
Então aqui o valor da altura corresponde a 4 centímetros. E vamos entender, vamos pegar aqui um novo trapézio para a gente entender porque que essa fórmula nós temos que somar, multiplicar e depois dividir. Então aí a gente observa. Novamente, vamos comparar aqui com o retângulo. Observe que quando a gente traça um retângulo, pegando aqui a base igual à base maior, nessa parte de cima vão sobrar esse espaço, vão sobrar essa área. E essas duas áreas aqui, que é a diferença entre o retângulo e o trapézio, observe que formaram aqui dois triângulos. Então aí, vamos observar o seguinte. Se a gente traçar um segmento, traçar aqui a altura no vértice da base menor, e a gente traçar aqui também no vértice da base menor, observe que nós vamos obter dessa maneira aqui dois triângulos. Então, dessa maneira aí, dessa forma, vai ficar o seguinte. Aqui nós temos a altura 4 centímetros. A base menor corresponde a 5 centímetros. E a gente observa que aqui dentro nós temos um novo retângulo, onde essa base também corresponde a 5 centímetros. Só que aqui eram 7. Então aí a gente observa. Se essa base... Observe que essa base aqui está alinhada com a base de cima, a base superior. Desse ponto até esse ponto corresponde a 5 centímetros. E assim vai formar ângulos aqui de 90 graus. Então, dessa forma, essa parte aqui interna passa a ser um retângulo. Então, vamos lá. A gente observa que essa parte aqui corresponde a 1 centímetro e essa outra base do triângulo também corresponde a 1 centímetro. Então, aí nós temos, comparado com a figura anterior, a base aqui era 7. Então, aqui observe que a base continua sendo 7. O que nós fizemos foi separar. Então, aqui nós temos um triângulo e um outro triângulo. Então, aqui embaixo, 5, 5. E aqui do lado nós temos 1 centímetro e aqui 1 centímetro. Só que essas duas figuras aqui são triângulos. Observe agora o que nós vamos fazer. Então, aí, nós temos aqui em cima as medidas iguais. Observe que essa parte que sobra também corresponde a 1 centímetro. Então, aí, dessa maneira, se a gente pegar esse triângulo que está desse lado e encaixar ele aqui, ele vai caber perfeitamente. Observe que a base dele aqui é 1 centímetro e lá em cima também tem 1 centímetro. Observe que essa altura mede 4 centímetros, essa altura também vai medir 4 centímetros. Então, temos base de 1 centímetro, altura 4, aqui base de 1 centímetro e altura 4. Então, se a gente pegar esse triângulo e encaixar ele aqui, nós vamos obter o seguinte. Nós vamos obter um novo retângulo, onde aqui a base vai ter 5 com mais 1, 6. E a altura aqui igual a 4. Então aí, o que nós devemos fazer? Nós vamos pegar a base maior, somar com a base menor e calcular a média. Ou seja, vamos dividir por igual. Então, nós vamos pegar aqui a base maior, que é 7. Vamos somar com 5. E vamos dividir por 2. Fazendo isso, nós estamos igualando
as duas bases, onde 7 somado com 5 dividido por 2, nós vamos igualar as duas bases. Fazendo isso, nós vamos estar transformando a figura em um retângulo. Então aí, depois nós vamos multiplicar pela altura, onde nesse caso a altura é igual a 4. Então aí nós vamos ter a área é igual à soma das duas bases dividido por 2 multiplicado por 4. Como nós vamos ter aqui que somar primeiro antes de multiplicar, nós vamos utilizar parêntese e vai ficar dessa maneira a nossa expressão. Então aí resolvendo, nós vamos primeiro somar, pois aqui está entre parênteses, 7 somado com 5 igual a 12, dividido por 2, multiplicado por 4. Observe que quando a gente divide 12 por 2, nós vamos obter 6, que é exatamente o tamanho aqui da nova base. Observe que nós pegamos o trapézio, cortamos ele, tiramos esse triângulo, jogamos do outro lado e assim ele vai ficar com as bases iguais. Então aí nós tiramos uma média, ou seja, que era 7 e 5, juntamos 7 com 5 e dividimos por 2 novamente. E aí ficou 7 com mais 5, 12, dividido por 2, 6. Agora, para achar toda essa área, basta multiplicar por 4. Olha lá, o 4 que é a altura, onde aí nós vamos ter a área é igual a 6 multiplicado por 4 é igual a 24. Como aqui as dimensões estão em centímetros, nós vamos ter 24 centímetros quadrado, onde 24 centímetros quadrado corresponde à área desse trapézio.